Eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se devemos obedecer ao nosso amoroso Pai Celestial, devemos entender o que significa desobedecê-lo ou rebelar-se contra ele. A desobediência é uma atitude do coração que não permite nada ou ninguém, particularmente Deus, de nos persuadir a ver uma questão ou situação da maneira como ela é e responder a ela de modo adequado. A desobediência se manifesta quando nos recusamos a acreditar que a vontade de Deus é o melhor para nós. Nossa natureza pecaminosa é inerentemente rebelde e sempre resiste à verdade. Judas Iscariotes é um exemplo perfeito de alguém que permitiu que a natureza pecaminosa o controlasse, de modo que ele acabasse por trair a Cristo. Depois disso, ele não foi persuadido pela verdade bíblica, que se nos arrependermos de nosso pecado, Deus é fiel para nos perdoar. Em vez disso, ele continuou seguindo o caminho da corrupção que o levou à morte. Algumas pessoas optam por permanecer na desobediência por tanto tempo que fica muito difícil para elas aceitar o perdão de Deus e abandonar seu comportamento pecaminoso. A batalha interior. Jesus veio à Terra proclamar o reino de Deus e seu poder para nos libertar do pecado e do reino das trevas. Uma batalha começa cada vez que o reino de Deus chega para destruir o reino das trevas no território do coração de uma pessoa. Além disso, quando o reino de Deus se estabelece na vida de uma pessoa, é declarado um novo conflito em seu coração, nascido de novo, ou o espírito e a natureza pecaminosa. Anteriormente, talvez essa pessoa não vivenciasse muitos conflitos com relação às suas atitudes diante de Deus, dependendo de quão sensível fosse sua consciência. Mas depois que seu espírito foi renovado, ela luta contra a sua natureza pecaminosa, da qual ela não será completamente livre até que vá encontrar-se com o Senhor ou até a volta de Cristo. As pessoas muitas vezes se perguntam: por que para mim é sempre uma luta obedecer a Deus? É por causa dessa contínua batalha dentro de nós e também por causa dos contínuos ataques de Satanás contra nós, pois ele tenta conquistar de volta o território que perdeu. O apóstolo Paulo escreveu, conforme Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 17: porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Nessas palavras, você pode quase sentir o conflito interno descrito por Paulo. Se você deseja obedecer a Deus, mas algo parece empurrá-lo para desobedecê-lo, é porque a natureza pecaminosa está rebelando-se, tentando assumir o controle em sua vida. Dispa-se do velho homem. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O apóstolo Paulo escreveu essas instruções numa carta para os cristãos de Éfeso, que eram de fato nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, mas que aparentemente não tinham a revelação da natureza pecaminosa lutando dentro deles. Previamente, observamos dois sinônimos para a natureza pecaminosa que são usados no Novo Testamento: a carne, conforme Romanos capítulo 7, versículo 5, e o termo empregado no versículo que acabamos de citar em Éfesos capítulo 4, versículo 22, o velho homem. Alguns sinônimos adicionais são a inclinação da carne, Romanos 8, 7, mentalidade da carne, Romanos 8, 7, Nova Versão Internacional. Concupiscência, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Corpo do pecado, Romanos, capítulo 6, versículo 6. Corpo da carne, Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nova Versão Internacional. Adicionalmente, alguns teólogos e outros cristãos chamam a natureza pecaminosa de natureza adâmica. Façamos uma breve revisão de como a natureza pecaminosa veio a existir. Deus havia instruído Adão e Eva claramente, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Satanás negou as palavras de Deus, dizendo, Gênesis capítulo 3, versículo 4, certamente não morrerão. Quando os primeiros seres humanos acreditaram no engano do inimigo e desobedeceram a Deus, a natureza pecaminosa nasceu. Adão e Eva se colocaram debaixo da autoridade de Satanás em vez da de Deus. Consequentemente, os seres humanos tornaram-se corrompidos física
emocional e espiritualmente. E essa natureza corrompida foi passada a todas as pessoas, de geração a geração, até os dias de hoje. As Escrituras dizem, conforme Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho. Todavia, mesmo quando os seres humanos pela primeira vez seguiram o seu próprio caminho, Deus lhes deu uma promessa de que iria redimi-los através de um Messias vindouro. Por intermédio dessa redenção, o coração da humanidade seria transformado de modo a tornar-se, conforme Efésios capítulo 4, versículo 24, um novo homem, à semelhança de Deus novamente. Deus disse a Satanás, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabemos que Satanás, ou o diabo, rebelou-se contra Deus primeiro. A rebeldia é da natureza dele, e o velho homem é a sua semente ou filho. A rebeldia nada mais é do que a desobediência, que ocorre quando uma pessoa decide separar-se a si mesma de Deus, a fim de buscar sua própria vontade, satisfazer-se a si mesma e a governar a si mesma, agindo independentemente do Pai Celestial. Essa decisão inevitavelmente resulta num alinhamento com outro pai, o diabo, que não obedece à verdade e é o pai da mentira. Jesus disse a alguns líderes que se consideravam religiosos, conforme João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todo cristão, nascido de novo, tem que tomar cuidado para não ser enganado por Satanás para cometer a desobediência, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. O único poder que o inimigo tem é aquele que nós damos a ele, quando não estamos sob a autoridade de Deus. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.